Fala, rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, tamo lhe juntão. Vamos que vamos, mais um vídeo brabo, outro videozinho polêmico, do jeitinho que vocês gostam, rapaziada. Hoje a gente vai falar aí de uma treta que tá gerando muita polêmica na internet. Tem muita gente me marcando e me pedindo pra mim comentar, reagir, dar meu papo reto sobre essa polêmica aí, né, mano? Rolou um podcast, né, mano? Uma conversa lá no podcast Inteligência. Olha o nome do podcast, né, mano? Inteligência. Mas vai muita gente burra de vez em quando lá. Eu não vou falar nada. Deus me livre de fofoca. E aí, rapaziadinha, decidiram colocar duas feministas de um lado e dois masculinistas do outro. Não é machista. É masculinista, rapaziada. E aí fizeram um debate e tal. Rolou muitas coisas, muitas conversas. E uma delas foi sobre essa parada aí, né? Dessa guerra que tá acontecendo, né? Lá em Israel, lá com a Palestina, bagulho de Hamas. O bicho tá pegando e, né, desde agora, já tem anos essa guerra aí. A gente vai fazer o react aqui desse corte, tá ligado? Do corte que tá gerando essa polêmica toda na internet aí, meio que o povo lá, as feministas, defenderam o Hamas, supostamente. Eu não vi o vídeo ainda, então primeiro a gente vai reagir, depois a gente vai dar o papo reto do que a gente acha, quer dizer, do que eu acho. O que você acha, você pode comentar aqui embaixo depois, valeu? Rapaziadinha, já aproveita e se inscreve no canal, dá também aquele porra dando gostei e ative o sininho, valeu? Pra ficar por dentro de todos os vídeos, ajuda muito o nosso canal, porque toda vez que eu colocar vídeo, vai notificar no teu telefone. Não se esquece também de depois ir lá no meu Instagram, Papo de Negão RJ, e me segue lá. Pega a visão aqui, olha só, do lado esquerdo aqui tá os masculinistas, tem até uma mulher, né, do lado dos masculinistas, e do lado direito as feministas, aí no vídeo de vocês. Pega a visão, ó, parceiro. Vamos lá, o Hermanito, ele fala assim, na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor de que esse grupo terrorista fazem com as mulheres? Gente, primeiro, não existe a esquerda, não existe a esquerda feminista, não existem as feministas. Aqui eu falo por uma leitura do feminismo marxista, sou socialista, oposição de esquerda ao Lula. Eu não defendo o Hamas. O Hamas é um partido político da Palestina. Muita gente nem sabe o que é isso, né? Porque a extrema-direita faz um caos na cabeça das pessoas que fica parecendo... Os palestinos são Hamas. Digo, é um partido político, tá? Tanto quanto outros partidos políticos, eu não... Olha, essa é uma forma de você interpretar. Matar bebê, matar civil, me parece um partido. Diante do que foi o... Mas eu não quero me intrometer nisso. Tá. Isso a gente tá falando de Israel. Eu não quero me intrometer. Já se intrometendo. O outro pode matar também. Tipo, não. Bebê civil. Condenado até agora. Então, mas... Ok? Olha, eu acho que tem uma guerra. Mas vai... Acho não, tenho certeza. Uma luta de colonização sendo levada... Entrar deliberadamente, matar, que é o que Israel faz. Eu tô falando de Hamas primeiro, depois a gente pode falar de Israel. Hamas não faz isso. É um partido político que Mas é liberado fazer isso? Você acha o Hamas é um partido... Os fins justificam os meios? Não, eu tô perguntando. O Hamas... Não, é que você tá fazendo uma série de perguntas. Eu tô falando, pode fazer isso? Não, os fins justificam os meios? Não. Não. Tá? Agora eu posso apresentar a posição sobre o Hamas? O Hamas conduziu uma operação política de enfrentamento ao que é o Estado genocida de Israel. Tá? Esse já foi desmentido por Israel. Que é uma guerra, um apartheid, uma brutalização de uma... Eu vou parar a discussão porque eu acho um absurdo o que você tá falando e não é o tema do programa. Um bagulho é os caras tá em guerra e atacar os soldados, atacar bases militares, isso é uma guerra. Agora você entrar no local e só pra civis, não, aí já não é guerra, aí já virou o que ele falou, né? Terror, tô até meio de falar essa palavra, senão o vídeo, né? Mas é verdade, calma aí. Não é que Israel é bonzinho, mas porra, meu irmão, é outro nível. Outro nível isso então aqui. Vamos pra... Eu defendo a Palestina livre do rio ao mar. Eu também defendo a Palestina. Acho absurdo o que o governo de Israel faz. Agora você falar que não, eu não defendo. Eu não defendo. Mas que isso, Vilela? Eu não defendo isso de forma alguma. Não, você falou que foi um ato político gerado por Israel. Não, eles não entraram pra matar soldados. Eles não entraram contra soldados. Eu vi um vídeo, tem um filme chamado The Atrocity Film, eu acho que você deveria ver.
as câmeras do próprio Hamas filmando e comemorando, matando civis, crianças, estuprando. Eu não tenho acordo nenhum com isso. Então, eu não pronto, tenho acabou, acordo. Não tenho assim acordo como com é o o Hamas. absurdo que Israel faz, Não também tenho é só acordo isso. com... Mas é porque eu não acho que é equivalente. Essa é a Não é diferença. equivalente. Como assim? Que isso? Porque aqui a gente vê uma política de Estado levada adiante por décadas. Assim, é Eu melhor. estive lá, eu vi o que eu vi, e eu duvido que você veja esse filme, eu duvido e você não mude de opinião. Claro que Não, ela tá Vilela, que é Ela isso. falou, Não, pelo que eu entendi, elas não estão defendendo as coisas que fizeram com o bebê, com as mulheres. Mas defendem quem fez. Porque eles tiveram um... Qual é a palavra? Tiveram um porquê, né? Teve o porquê fazer isso. Que é doideira. Isso. O que você falou pra mim? Olha só. Você falou que Posso 7 de outubro explicar? foi o quê? Posso 7 explicar minha de outubro, posição? repete, por O que favor. foi? Repete o que você Repete, falou. por gentileza. O que foi 7 de outubro? 7 de outubro Foi uma ação? é uma ação política levada adiante. Meu Deus, não é uma ação Ação Eu posso política. terminar de apresentar o meu ponto de vista? Deixa ela terminar. Só tentar entender. Sangue de Jesus. Uma ação militar. Misericórdia, Jeová. Foi uma ação militar Com o intuito de? lutar contra o Estado de Israel. Com o Que intuito isso? de matar civis. Pô. Mas eu não tenho acordo que você estupre, etc. Entrar Vilela, numa nós festa, tamo- numa nós tamo fila do e lado saíram da- atirando nas pessoas. Mas Falou nisso, tinha brasileiras lá. Tinha brasileiras que fatiaram e antes de coisar, fizeram maldade com o corpo dela. Se é que você me entende. Brasileira, hein? Isso aí pra você ver. Um bagulho louco. Que E bagulho Estado louco. de Israel faz a mesma um erro coisa justifica- há um erro décadas. justifica o Não, outro. não. Sangue de Jesus tem Ai, poder. meu Deus, que absurdo. É por isso que eu tô falando. Não. Eu fico muito puto com esse tipo de defesa de Não parte tem da como, esquerda né? e não sabia que vocês defendiam isso. Ela defende. Portanto, Não, vamos não para outro assunto, que defende. isso eu não negocio. Não se pode matar Mas eu civil. não defendo isso. Você acabou tá? de falar, me desculpa. não- Ela Foi- não é, falou, desculpa, gente. não Eu tô defendo. até assustada que o Vilela, como host, se meteu no debate pra comentar. Não, é que ela tá falando isso, pergunta pelo pra amor de mãe, Deus. Desculpa, sobre o que ela um tema tá- que, tipo, ela tá tentando explicar, Vilela. Ela explicou tá 3 tentando- vezes. Não, Eu eu falei, não consegui explicar. Não explicou. Vocês ficaram todos interrompendo. um ato político justifica você matar civis, não sei o quê? Não. Pronto. É Então só você isso. é contra. Então É você isso é aí, contra. isso. Ah, eu sou contra, vai. Fala- Vai lá. Vamos falar uma coisa aqui? Não é consegue. contra, gente. Eu Pelo sou amor de Deus. contra. Mano, tá igual o debate do MC Smith com... Eu esqueci o nome do cara, com o Mamãe Falei, né? Que o Mamãe Falei fala, então fala que traficante tem que ser preso e morrer. Ele não consegue, por quê? Política. Né? O Smith não fala por causa de quê? Todo mundo sabe. Não fala porque o cara aqui é da favela, a família dele é da favela, os amigos dele é da favela. Como é que ele vai falar que todo... Não é, mano, ele vai sofrer represália, essa é a verdade. Então ele não falou, né, porque ele não acha, talvez não ache mesmo. Mas mesmo se achasse, ele não ia falar. Porque meio que, né, dá merda. E é a mesma coisa aqui, ela não fala por causa de política, ela não pode falar. Se ela fala, ela perde seguidor, ela perde ajuda, ela perde tudo, é verdade. Mas agora, pô, defender, tentar passar pano, porque esses caras fazem, não tem que passar pano por lado nenhum. Tá errado, tá errado. Eu sou contra. Evidente. Não, É só isso. Eu sou contra o Hamas, eu sou contra o Israel. É que existe um mecanismo de palavras para usar e minimizar o que o Hamas faz. Isso. Assim como existe um conjunto de palavras para minimizar o que o Estado de Israel faz. Vamos falar a verdade, é só isso. Que bom Não precisa que falar. É uma ação, por isso não. Não. Foi terrorismo que fizeram. Foi mas maldade. terrorismo, algumas coisas que o Terrorismo Israel macabro. faz. Pronto. Eu tô errado. É ou não é? E, portanto, os dois são terroristas nessas ações. É que eu acho Você que não a leitura... consegue colocar Não Mas eu pode. posso falar? Eu posso falar? Pode, Ela não desde que vai você coloca ele contra como esse ideário terrorista. dela. Mas é que eu posso falar com todo mundo ficando em silêncio? Claro. Depois, se Porque você aqui deixar eu isso falar não... também, tu Isso, fala. claro, com certeza. Claro, vamos lá. É porque... Tá? Eu não defendo o Hamas, não tenho alinhamento político. Eu acho que, inclusive, é um Não. partido político burguês que defende uma solução que é também religiosa E pro foi financiado conflito por que a Israel. gente vê naquele lugar. Financiado por Israel, não tenho nenhum acordo com a política e tal. Agora, acho que houve uma ação militar. Deixa eu tentar falar o seguinte. Trazendo um outro exemplo. Nesse momento, a Rússia ataca a Ucrânia. Já faz muitos anos, certo? Uns Invadiu o território, uns 2 anos que a Rússia ataca a Ucrânia. Expansionista e tudo mais. Diante disso, houve uma organização da população ucraniana para lutar contra isso. Agora, quem mais entrou nessa jogada contra o ataque russo? Foram também o exército da Ucrânia,
o governo ucraniano. É aquilo que se chama de milícias nazistas, etc., da Mas só Ucrânia. conclui logo, a gente não pode também deixar... Não, claro, todo mundo... Digo, diversos Ela atores enrola, políticos... ela já dá pra... Filha, você dá pra ser política. Isso eu... Ó... Dá pra entrar pra política porque você consegue enrolar. E tem otário que entra nessa enrolação. Só que os caras que tá no debate contigo não é nem otário, irmão. Pra tu ficar nessa de... Meu irmão, a pergunta é simples. É simples. A resposta também é simples. Falar, não sou a favor do Hamas. O que eles fazem é covardia. É covardia, pra não falar aquela outra palavra. Porque se falar muito vai cair o vídeo. Acabou. Mas ela não consegue. Ela tenta... Tá nítido a passação de pano... Tá ligado? Na maldade do que os caras fizeram, mano. Onde até brasileiras perderam a vida e foram, né, mano? Fizeram covardia. Não é que, tá falando mal do Hamas, é igual o bagulho de Lula e Bolsonaro. Aqui no Brasil é assim. Se você falar mal do Lula, automaticamente a pessoa fala que você é bolsonarista. Tá errado. Não tem nada a ver, mas você é contra os dois, né? Eu não gosto de um, não gosto de outro. E aí? Mas a pessoa não. Só porque tu falar mal de um, quer dizer que você vai falar bem do outro? Então, se ela não gosta de Israel, beleza. Agora, ela não pode passar pano e tentar ficar nessa paradinha de ai não, mas foi um bagulho... Não foi militar. Militar, se ele fosse lá na base militar e atacasse a base de militar lá, tiro contra tiro. Isso é a mesma coisa, é morro contra morro. Morro da Congonha contra morro da Serra, é uma coisa. Bandido contra bandido. Agora, o bandido ir numa pracinha... E, 20 pessoas que não é do tráfico, é terrorismo, pô. Entraram em guerra contra o ataque que a Rússia fez ao povo ucraniano. Eu defendo o direito legítimo de um povo se defender diante de uma violência. Agora, é a melhor forma? Porque para você lutar contra a intervenção russa, você tem que pegar em armas hoje. Certo? Então, tem que pegar em armas. Não é isso, mas você tem que pegar em armas pra defender a sua vida, porque você tá sendo atacado. Se eu estuprar Israel existe há décadas. Não, mas só termina o pensamento. Mas 30 segundos se você quiser me dar. Tá bom. Porque o negócio é o seguinte, a violência daquele que reage a um ataque, eu acho que é legítima. Nossa, matar. Você acha mesmo? Porque, veja, o Estado de Israel é um Estado que leva adiante há décadas uma política de genocídio, de apartheid. Não. A gente parou pra uma discussão. Foi pra outro lado. Ela tem o tempo dela pra pergunta que você fez, eu não vou me ter mais. Mas ela já respondeu a pergunta do chat. Tudo bem, ela vai responder, só tô falando. Ela já respondeu, ela já usou o tempo dela. Agora é a nossa vez de falar. Por exemplo. Se ele pegasse bebês e estuprasse mulheres, não, claro que não. Mas não é sobre isso que nós estamos falando, eu não tenho acordo nenhum com isso. Eu acho que o estupro é usado, inclusive, como tática de guerra, de submissão de povos. Eu não tenho acordo com isso. Mas quem faz isso é o povo de Israel. Agora é minha vez de falar, querida. Desculpa. Você não consegue falar. Você consegue falar que o Estado de Israel é terrorista, mas não consegue falar que o Hamas é terrorista. Você entende como são dois pesos e duas medidas? É porque são dois pesos e duas medidas, e eu digo isso, não tenho nenhum acordo com o Hamas. Tá bom. Vilela, libera logo pra nós. É isso mesmo. É isso Você tem mesmo. direito a dar sua opinião, tudo bem. Vamos continuar uma pessoa. Vamos continuar. Vamos discutir com a pessoa. Mas Quanto tempo falta pra ela? Qual que era a pergunta? Mas qual que era a pergunta? Não, pergunta pra eles lá. Então, repete a pergunta. Mano, eu já levantava e ia embora do podcast porque isso aí não existe. Eu digo mais. O Monark foi cancelado, excluído do Brasil por muito menos. Por muito menos. Mas é mulher, né? Vão passar pano. Tu vai ver se vão passar pano. Não, é pergunta do chat. Então, repete a pergunta. Verdade. Então, agora vai ser a resposta. Não, ela já falou, já faz tempo. Faltam só 2 minutos, né? Não, tem o tempo. Foi 2 por enquanto. Tá, e faltam 3. Na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor do que este grupo terrorista fazem com as mulheres? Ela começou falando que não é todo mundo que esquerda que é feminista, né? Só recuperando o que você falou. E aí, vai a partir daí. E eu não tenho acordo nenhum com o Hamas. Tá. Eu também não tenho nenhum acordo com o Hamas. Critico, inclusive, qualquer decisão deles de estuprar, de matar, de fazer coisas desse tipo. Eu acho totalmente errado. Sou contra a guerra, sou contra crimes de guerra, sou contra estupros de guerra. Era só isso que eu queria ouvir. Basicamente só isso. isso. Mas eu falei de isso. mim, Não, falou, né? Você tá ouvindo de mim. Tá bom.
essa é a minha opinião, minha visão sobre isso. Eu acredito que existe um conflito muito complexo, geopolítico, muito intenso em relação à Palestina e Israel, e a gente resumir isso ao que aconteceu no ano passado, ou foi no ano retrasado, 2023, que foi o 7 de outubro, 8 de outubro. Resumir isso pensando que é uma coisa que existe, desde a Declaração de Balfour, desde a Nakba de 1945, o surgimento do Hamas, gente, foi assentamentos ilegais, expulsão do... Tudo isso, eu sei tudo isso, eu sei tudo isso. A minha questão só é essa passação de pano com o Hamas, só isso. Não, a gente não eu queria deixar bem claro, só isso. E eu acho importante deixar isso bem claro, né, que a gente não tem nenhum fechamento com isso. Inclusive, a gente faz críticas ferrenhas aos estupros de guerra envolvendo mulheres. Exatamente. Independente da ideologia que seja, estupro de guerra é errado. Os crimes de guerra feitos por Netanyahu também são completamente errados, que já foram julgados pelo Tribunal de Haia. Os deslocamentos na Palestina são errados. O que está acontecendo na faixa de Gaza é errado. A colonização... Porque não é escolher um lado, vocês entendem? Não é escolher um lado. Um lado tá certo e o outro tá todo errado. Eu sou contra o Hamas, eu vou deixar aqui claro, não sei qual é a visão da mãe em relação a isso, eu sou contra o Hamas porque um amigo meu que é palestino, que nesse momento inclusive está na Palestina agora... Onde? Em Cisjordânia ou Gaza? Ele tá na Cisjordânia. Ele tá indo agora melhor do que Gaza. Gaza é 1000 vezes pior. Ele é brasileiro? Ele é brasileiro, pra quem quiser conhecer, é Kais Hussein, o conteúdo dele é muito bom, de Palestina. Ele vai voltar da Palestina, se quiser convidar ele pode falar como é que tá, ele tá filmando tudo lá. E ele explicou todo esse conflito, inclusive de quem vivencia. Eu sou contra o Hamas, principalmente porque, além dessa questão de ser um partido político, ele é um partido de extrema-direita, que ele é considerado extremista. Ele é fundamentalista religioso, ele defende fundamentalismo em cima das mulheres, da religião. Perfeito. Então, essa é a minha visão enquanto feminista. Acredito que muitas de nós temos essa visão mais radical de entender que o Hamas ele foi financiado para ser o que ele é hoje. E daí estão utilizando hoje o Hamas para matar palestinos, pessoas inocentes. E aqui eu queria dizer que não é uma guerra quando você não tem soldados mortos palestinos. Você só tem soldados mortos de Israel. Você não tem... você nem tem números dizendo, olha, os soldados palestinos, porque não tem. Isso que é complicado. Nós temos números de civis mortos, de crianças mortas, de mulheres que estão sem anestesia, de hospitais que foram bombardeados. Então eu acho que é importante focar nisso, sabe? Se a gente vai falar de Palestina e Israel, a gente tem que falar sobre os direitos humanos que estão sendo negados para os palestinos. A comida, a água, o direito à moradia, o direito à vida, sabe? Que eles estão perdendo. Então, essa é a minha visão, essa é a minha opinião. E eu sou totalmente contrária ao que o Hamas tem feito, porque isso acaba, sim, afetando os palestinos no que está acontecendo com eles. E as pessoas têm a visão que todo mundo é o Hamas, sendo que até o líder do Hamas já foi morto. Tem um vídeo de um comediante palestino que é muito bom, que ele fala assim, você quer saber como que é a Palestina sem o Hamas? Cisjordânia. Não tem Hamas lá, Israel vai e tira os caras de lá, e tem assentamento ilegal e tudo mais. Israel tá indo pra Síria, tá tipo... O que me incomoda, também, e eu acho que eu deixei bem claro, isso, então, mas o que me incomoda é o giro que ela fez e que muita gente faz pra falar, o que eles fizeram é terrorismo. É errado matar a criança, é errado. É só isso. É só isso que eu perguntei. E aí você deu uma volta incrível com medo de falar, não, eles são terroristas, porque eu sei que perde ponto na esquerda. Não é perde medo, muito ponto. Posso explicar o porquê? Posso, porque parece que perde. Então fala assim, Hamas é terrorista. Hamas é terrorista. Posso explicar o porquê? Por favor. Posso explicar o porquê? Sim, ela falou. Graças a Deus, estão melhorando, tá ótimo. Peraí. Não, só explicar o porquê. Tá maluco. Porque esse argumento, com essa visão, ele é endossado hoje para corroborar uma narrativa de que o problema deste conflito é o Hamas. E esconde o papel de Israel. Eu não sei se essa é a sua intenção, pelo que você falou aqui, você defende uma Palestina livre. Eu não sei qual é a opinião dos demais colegas aqui. O que eu sei é a opinião da extrema-direita, que usa o negócio do Hamas, do terrorismo, para encobrir os crimes que o Estado de Israel leva adiante há décadas. Sim. E pra mim, realmente, assim, é que são dois pesos e duas medidas mesmo. Porque eu acho que nós temos uma reação agora, recente... Não, só pra deixar claro. Nós temos uma reação recente contra um genocídio há décadas. Mortes. Não tô falando em relação de proporção, de tamanho, não, e a história. Tô falando só em relação a quando eles cometem a mesma coisa, tem que ser o mesmo peso e mesma medida, não dois pesos e duas medidas. Eles podem por causa... Não, ninguém pode. Ninguém pode. Gente, eu inclusive anotei aqui, Não, só pra explicar a minha parte, pra você não entender errado. Eu coloquei aqui, estupros como tática de guerra, porque é um tema que, inclusive, acho que é importante. Agora eu acho que ela parou um pouco pra pensar. Eu acho que... Falei merda, a amiga dela foi malandra, não seguiu o ritmo dela. Porque a própria amiga dela viu, tipo assim, meu irmão, não tá indo pro caminho certo. Ele não tá indo pro caminho certo. Eu acho que o erro aqui do apresentador, o Vilela, né, foi travar ela. Era pra deixar ela falar, porque ela ia falar o que ela pensa. Agora ela já viu que não pode falar o que ela pensa.
porque tá errada. Aí agora ela já tá começando, né, a mudar as coisas. Mas tu sente que ela tá falando ali meio que... Não é o que ela queria falar. Não é o que ela queria falar. Papo é reto. Mas... Agora ela já pegou a visão, a amiga dela também se saiu bem. Se ele não atrapalhasse, eu acho que ela ia entregar mais. Ia fazer igual o Monark. Deixa o Monark falar. Ele vai falando e vai se afundando. Importante de ser abordado do ponto de vista de quem vai defender as mulheres. Não é novo. Pra mim é só isso. Digo, tem uma reação. Quem leva adiante a reação nesse momento é o Hamas. Mas tem milhares de palestinos lutando lá. Sim. E lutando pelo seu direito à sua terra, à sua identidade, à sua cultura. Jordânia, e eles não... O Hamas não representa eles necessariamente, tá entendendo? É que o Hamas é quem aparece como a ponta de lança, mas digo, então nós temos que tomar cuidado diante disso, porque todos os palestinos não são o Hamas. Hamas não é o ponto de partida deste conflito da violência. Não. O ponto de partida é a existência do Estado de Israel em si, que subordinou e fez com que milhares de pessoas perdessem seu território. Discordamos disso, mas isso é uma outra discussão. Eu não acho que isso é tão simples assim. Mas... Agora eu entendi teu ponto e eu acho que a Sardá também, quando ela começou, ela já foi direto ao ponto, que é isso. Salvou ela. Vamos deixar claro isso, eu como feminista, tal. Porque senão acontece aquela coisa assim, eu sou feminista, mas putz... Mas eu comecei deixando bem claro que eu não tenho nenhum tipo de acordo com o Hamas. Ninguém fecha com o Hamas. Só lembrando que ela parou em 5h48, viu? Passou 48 essa daqui a gente vai ter que dar um desconto, porque virou outra coisa. Gente, relaxa, gente. Entrou um outro debate, a gente saiu do negócio e relaxa. Rapaz, o vídeo acabou aqui, realmente foi uma treta daquela, rapaz. Mas ela salvou, pô. Salvou. Ele salvou ela. Ela deveria agradecer ele, chamar ele no privado e falar obrigado. Obrigado por ter me salvado. Porque ela tava se afundando. As coisas que ela tava falando ali é a mesma coisa que o Monark fez a mesma coisa. O Monark, quando ele foi cansado, ele falou que apoiava o nazismo, que ele apoiava Hitler. Não. Ele não falou isso, nenhum nenhum. O Monark falou que deveria ter um partido que as pessoas poderiam ter a liberdade de apoiar. Tipo assim, ele achou que a pessoa em si, tipo assim, mano, eu posso apoiar o bem e eu também posso apoiar o mal. Isso que eu entendi do que ele falou, acho que todo mundo entendeu isso. Quando o Monark aconteceu aquilo. Ele não falou, eu apoio. Não, ele falou, cara, eu acho que a pessoa pode saber o que ela quer. Se ela quer defender a igreja, se ela quer defender o nazismo, né? Que foi o que ele deu de exemplo. Mas eu entendi o que ele falou. Tá ligado? Então, ela fez a mesma coisa. Ela falou o quê? Não, eu não sou a favor do Hamas, mas o que eles fizeram, eu entendo. É isso que ela falou ali. Foi isso. Ela quis passar pano pelo que os caras fizeram, porque na cabeça dela, Israel também faz, então eles podem fazer. Não é assim. Né? Não é assim. Nenhum dos dois pode fazer, que foi o que o cara falou. Só que ele salvou ela. Pede brigado. Rapaziadinha, esse assunto assim é meio complicado, né? Porque é um bagulho de... A verdade é que a guerra vai continuar. Esse bagulho tá doido aí. Agora tá entrando outros países aí nessa parada. Isso envolve dinheiro, isso envolve política. E pra mim, quem apoia essas paradas, mano... Porra, meu irmão, tá todo errado. Eu não sou nenhum estudioso, mas eu tento pelo menos... pesquisar um pouco sobre o assunto antes de falar que eu apoio um lado. Se eu não sei, eu falo, não sei. Mas, porra, pelo pouco que eu estudei sobre os dois, Israel, Hamas, Palestina, rapaziadinha, é impossível apoiar os dois. Porque é um vacilando de um lado e o outro vacilando do outro. Tá ligado? Mas, tipo assim, em questão da Palestina e tal, eu ainda acho que é um pouco pior do que Israel. Eu acho. Porque lá, mano, antes da guerra já era escroto. Antes da guerra lá já era um local escroto. Portanto que as próprias mulheres... Tu sabia que lá é proibido proibir as mulheres de usar narguilé? Não pode. Porque lá, tipo, os homens, lá é muito normal os homens ficarem usando narguilé. É igual cigarro. Aí proibiram, mulher não pode mais usar narguilé. Mulher não pode dançar. Então você que grava TikTok, né? Você que gosta de mandar dançar, não pode. Mulher não pode. Lá não pode. Lá tem um bagulho lá que é nível pré-histórico, mano. Sem nem falar sobre o bagulho de trans gay, que lá é proibido. Então, quando eu vejo uma pessoa que é gay defender, eu fico meio, caraca, eu não tô entendendo. É um bagulho louco. Como é que você vai defender um lugar que você nem pode ir? Que se você for, eles te fateia lá, porque não pode, tem pena lá pra isso. Como é que você é mulher e vai defender um lado
aonde você, se você fosse para lá, você não ia poder nem deixar o corpo à mostra. Não pode, não. É só o olhinho de fora, porque lá é proibido. Lá, meu irmão, o pai vende a fila por 10 cabras. É sim, é o bagulho lá, a mulher é tratada igual objeto, mano. Igual objeto, papo é reto. Até as que casam, mano. Tu casa lá com o homem, você é propriedade dele. É um bagulho escroto. Tu não pode nem mostrar certas partes do corpo, igual aqui. Tá achando que lá é Brasil? Que as mulheres podem andar de shortinho curtinho? Pode não. Então é loucura, rapaziadinha. Você apoia isso. Mulher é impedida de fazer um monte de coisa lá. Então, mano, entre um lado e o outro, eu não vou escolher nenhum dos dois. Mas eu ainda acho lá pior, mano. A Palestina lá, aquela parada toda lá, né, mano? O Hamas inteiro ali, meu irmão. Desde antes da guerra ali já era escroto. Mas, rapaziadinha, comenta aí embaixo o que vocês acham. Aqui é opiniões, né, rapaz? A minha opinião é essa. Não sou o dono da razão, ninguém é dono da razão. Cada um tem seu ponto de vista. Mas aqui nessa discussão que rolou aqui, isso foi loucura. Apoiar o que o Hamas fez é loucura. Falar que aquilo foi um bagulho político. Não foi nada de militar, não. Ali foi covardia, para não falar aquela outra palavra. E coisas que o Israel também faz também, que é a mesma coisa. Né? Passando pano para nenhum dos dois lados. São dois lugares que estão errando. Toda hora é uma covardia. Um fazendo covardia com o outro. E quem paga é quem? Quem paga é o morador. É igual favela, mano. É uma favela trocando tiro com a outra. Morador toma tiro. E aí vai passar pano pra uma pra outra. Não, mas as duas tá errada, pô. Comenta aí o que vocês acham. Valeu, rapaziadinha. Tamo juntão. Fui.